Acho que já podemos começar, né? Ou será que esperamos mais uns 2 ou 3 minutinhos? Acho que já podemos começar, né? Vamos bater um papo então sobre essa prova, né? Bom, então, oficialmente, boa noite a todos. Então, última aula antes da semana de provas. Temos então os assuntos sobre a prova para tratar com vocês, né? Antes de falar exatamente da prova, perguntar: alguém estava com problema de acesso que não conseguiu responder questão de frequência? Ou todo mundo conseguiu efetuar suas respostas? Eu consegui. Conseguiu? Então, caso alguém teve algum probleminha, de repente teve a matrícula efetivada depois, alguma coisa assim, só me dá um toque, né? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, para a gente ver a situação. Então, só para relembrar vocês, composição de nota. Alguém lembra como eu fiz a composição de notas de vocês? Lá no primeiro dia de aula? Não? 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 Anotaram a composição de notas de vocês? Eu anotei. Ah, sabia que alguém tinha anotado. Como é que ficou, Rebeca? Então, a avaliação é 60, o Aham, trabalho 40. aham. Só que do trabalho, 10 pontos são dessas atividades de frequência, né? Isso. Vou ser um pouquinho mais maleável com vocês, tá? Vou deixar a prova valendo só 50 pontos. Na verdade, no AVA, quando vocês entrarem e preencher ela, vai estar constando como 100. Mas o peso na nota de vocês é 50. Aí, os trabalhos, 40 pontos, mais 10 da frequência. Acho que já dá uma mãozinha para vocês, né? Ou podemos deixar do jeito que estava? Sim. Não, tá Não? susto assim. Temos um voto que mudamos. Alguém discorda? Mudamos. Pode mudar. Pode mudar? Então tá, gente. Então daí fica nessa situação um pouco mais tranquila para vocês. Até porque a prova na situação que tá hoje, sei lá se é vantajosa, se não é, tá muito estranho se fazer prova em ambiente online, né? Mas tem que ter, né? Então a gente faz. E como ficou elaborada a prova para vocês? São 14 questões de múltipla escolha que terão um total de 70 pontos na nota da prova. E uma questão discursiva que vai valer 30 pontos. O que vai ter em cada um desses dois blocos? Nas questões objetivas,
serão mais voltadas para conteúdo teórico. O que é o conteúdo teórico, professor? Conceito de o que é custo, o que é gasto, o que é despesa, as classificações, né? As terminologias básicas, também de classificação de custos, se é custo direto, indireto, fixo ou variável, e de custeio por absorção. Quais são as características, suas utilizações? É um material basicamente que eu preparei para a gente revisar hoje. E como questão discursiva, deixa eu até abrir aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Cadê? Só porque eu estou procurando, eu não estou achando hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui, acho que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Só porque eu estou procurando, eu não estou achando. Vocês lembram aquele primeiro exercício que a gente fez, que tinham 4 classificações de rateio? Lembram-se dele? Que a gente fez pelo aquele aplicativo? Não, um que a gente fez o cálculo no próprio Excel. Vocês tentaram fazer em casa. Até foi um dia que teve no domingo à noite, um monte de gente falando: não tô conseguindo, não tô conseguindo. Sim, Lembram-se? Que daí quando eu fiz, todo mundo, o professor fazendo fica mais fácil. Sim. É um daquele. Então eu troquei, fiz a substituição de alguns valores, mas é bem semelhante àquele exercício. O que vocês vão ter que achar? A figura do custo unitário, do custo total, né? E o estoque. Aquela figura do estoque final. Só esses 3 fatores, não precisa achar lucro, a parte do resultado a gente não vai mexer. Então é só custo total, custo unitário e determinar quanto ficou de estoque final. E eu postei aquela planilha para vocês, não postei? Não? Não sei, professor. Quem não pegou não vai pegar mais, que eu vou lá apagar, só para não ter a resposta na prova. Mas tem uma planilha lá que eu postei da correção para vocês. Então vai facilitar muito a vida de vocês, né? Só usa a planilha, toca o barco e dá para responder as questões. Beleza? A composição da prova vai ser nesse sentido. Então, 14 questões objetivas e uma discursiva. Figura de tempo. Vai ficar o padrão que a universidade adotou.
Eu não faço modificação nenhuma, não invento moda. Vocês têm os 7 dias para resolver. Vocês têm a liberdade de entrar e responder durante esses 7 dias. Não tem tempo para finalizar a prova. Acho que dá bastante tempo, né? Até para ler, conferir, reconferir. Dá para terminar tranquilamente. Como é uma disciplina que envolve cálculo, eu às vezes sugiro para vocês, aí é uma preferência minha, né? Nada que seja uma regra, que vocês façam esse tipo de prova por primeiro. Vocês têm mais disciplinas com cálculo, com certeza, mas essas que têm cálculo, acho que vocês podem priorizar para não dificultar tanto a vida de vocês. A não ser que vocês estejam mais tranquilos com ela, aí dá para fazer em outro momento. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não. Eu não, professor. Nada? Tá tranquilo assim? Professor, você pode revisar de novo o estoque? Revisar o estoque? Como que descobre? Como que calcula? A gente faz. Deixa eu até ver em que aula que eu postei. Seu microfone tá desligado, professor. Verdade. Ato falho. Apertei o botão errado aqui. Aí voltou com o microfone mutado. Esse ambiente de tecnologia mata a gente também. Já vou até indicar para vocês que aula que tá essa planilha. Eu acho que foi na sexta semana. O exercício era esse aqui, né? Então a gente tem uma empresa que faz 2 produtos. Então faz saia, vestidos. E lá na atividade que eu postei, que daí vocês ficaram todos afoitos no domingo, eu pedi esses 5 itens. Esses 2 a gente não vai trabalhar. Então a planilha é para estar na 7ª semana. Deixa eu ver se ficou na 7ª ou na 8ª. Aqui, ó, correção. Mas eu já estou entregando o ouro para vocês, né? Não, esse foi da 6ª semana. Então tá junto com a última aula que a gente teve. Então tá na 8ª. Eu não coloquei para vocês. Nossa. Vou colocar na aula de hoje a planilha, tá? Só para quebrar o galho de vocês. Mas a gente revê essa figura do custo. Antes vamos passar por esses pontos teóricos para a gente fazer essa lembrança. Daí a gente revê como faz o cálculo
do estoque final. Então a gente vai fazer essa revisão, falando um pouquinho sobre o que é a contabilidade gerencial, né? A contabilidade gerencial não, contabilidade de custos. Então é a parte da ciência contábil que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos para se Professor, obter um bem. Oi? é que não está compartilhada a tela. Desculpa interromper. Ah, esqueci. Ato falha. Esqueci que eu caí do Meet e voltei. Obrigado, Rodrigo. Tá piscando. Agora apareceu, Ah, né? parou de piscar. Obrigado, senhor. É muito botão que a gente aperta. Se a gente foge um botão do script, a gente faz isso, né? A gente se perde. Então, retomando aqui, né? Ainda bem que o Rodrigo avisou, senão eu ia ficar falando, achando que vocês estavam vendo o material e ninguém ia me falar nada, né? Eu ia ficar de bobo aqui falando. Então, contabilidade de custos. Parte de ciência contábil, que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos para se obter um bem ou um serviço, tanto de venda quanto de consumo. Então, quer um produto, um serviço, a contabilidade de custos é que se dedica ao estudo dos gastos para se obter esse determinado item. Então, a ciência contábil se ramifica em várias especializações, cada uma delas com uma visão diferente, e a visão da contabilidade de custos é plenamente voltada para o estudo do gasto para essas obtenções. Então, origem, onde que a gente tem a origem da contabilidade de custos? Quem lembra? Que período histórico que surgiu? Primeira necessidade do homem enquanto Revolução Industrial. Então a gente tinha um processo mais artesanal antes da Revolução Industrial. Então a contabilidade de custos não tinha uma necessidade, ou a contabilidade em si, não tinha uma necessidade do estudo da composição desses itens, da precificação desses itens. Mas com a Revolução Industrial, essas produções começaram a ganhar escala, né? E com a escala, demanda um controle maior. Começa, então, os estudos voltados à contabilidade de custos. Então, contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, todas voltadas para a produção. E, pensando ainda nessa evolução histórica, a gente teve um segundo período de grande evolução, que foi ali nos anos, ou no século XX, né? De 1900 em diante, as indústrias começaram cada vez mais se tornar complexas, maior número de produtos fabricados, surgiu uma necessidade de controles maiores. Então, a maior parte dos estudos voltados à contabilidade de custos são do início do século XX para cá. Origem, então, foi na Revolução Industrial, evolução, de uma maneira mais significativa, século XX. E ela surgiu e tem basicamente 3 finalidades. Fornecer dados de custos para medição de lucros e avaliação dos estoques. Então, tudo que é gasto para um determinado bem ser produzido, ele vai necessitar de uma mensuração para o estoque, e a venda desse bem vai resultar na medição do lucro de uma empresa. Então a gente tem essa primeira finalidade surgindo desde lá da Revolução Industrial. Fornecer informações aos dirigentes para controle das operações e atividades da empresa. Então aqui já é uma evolução. Então
ela também vai subsidiar os gestores para a tomada de decisão de como esse processo industrial vai acontecer, ou como os gestores vão decidir que isso aconteça, né? E também fornecer informações para o planejamento da direção e tomada de decisões. Então, a definição mais estratégica de como a empresa vai se portar. Então, desde a Revolução, a gente pode falar que a contabilidade de custos evoluiu muito, não só para fim de controle, não só para valorizar o estoque, que foi o objetivo inicial dos estudos de custo, mas também acabou evoluindo muito na ferramenta como auxílio à tomada de decisão. E a contabilidade de custos tem como objetivo específico a avaliação de estoque, então indicar quanto que um produto efetivamente custou para ser produzido, atendimento de exigência fiscal, já que o lucro depende desse custo para ser apurado, né? Já que ele vai reduzir a figura do lucro. Então, a parte fiscal, o fisco em si, ele tem muito interesse nesses cálculos. Determinação do lucro, determinação do resultado também é um outro interesse. Planejamento da produção também é uma atividade envolvendo a contabilidade de custos. Formação de preço de venda. Então, baseando nessa valorização dos estoques, a gente pode pensar em quanto a gente pode vender. Controle gerencial. Avaliação de desempenho, tanto do desempenho da empresa em si, então, figura do lucro, ou do desempenho das áreas de produção, se elas estão conseguindo efetivamente ser eficazes nesse processo produtivo. Controle operacional, saber se tudo que está sendo produzido da maneira que se esperava. Análise de alternativas. Então, eu vou substituir matéria-prima, vou trocar para uma matéria-prima com a qualidade um pouco menor, ou vou diminuir a quantidade no meu produto. Então, aqui a gente pode pensar em possíveis mudanças no processo produtivo. Estabelecimento de parâmetros. Então, decidir quanto que seria o esperado no processo normal de produção. Nem sempre o que a gente define como ideal é atingido. Obtenção de dados para orçamentos. Então, lá no orçamento empresarial, se não me falha a memória, vocês têm essa disciplina, vocês têm um orçamento específico que envolve a contabilidade de custos, que é o orçamento de produção. Quanto que é gasto para produzir um determinado produto e quanto que eu vou projetar para um determinado período. E, por último, a própria tomada de decisão, envolvendo todos esses itens anteriores. Então, a contabilidade de custos é bem voltada à mensuração dessa produção, né? Outro item, então, que a gente vai encontrar na prova são as terminologias básicas. Esse eu acho que vocês acabaram assimilando bem, né? Então, gastos são todos os sacrifícios financeiros que uma entidade faz para a obtenção de um produto ou serviço de qualquer natureza, independente de terem sido utilizados. Os desembolsos. Então, são pagamentos resultantes dessas obtenções de bens ou serviços e que podem, eventualmente, ser em momentos diferentes dos gastos. Faz sentido isso? Eu posso fazer o gasto para um pagamento futuro? Se for a prazo. Se for a prazo. A gente tem períodos distintos.
Então aqui é o momento do desembolso. Custos. Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Então, os gastos que são empregados na linha de produção, que estão sendo efetivados para a empresa para a obtenção de novos produtos ou novos serviços, são considerados custos. Os investimentos, valor dos insumos adquiridos pela empresa não utilizados no período, os quais poderão ser empregados em períodos futuros, ou seja, é o gasto ativado em função da vida útil. Aí, vida útil, a gente pensa em imobilizado. Então, comprei uma máquina para a fábrica, comprei um veículo novo. São processos de investimento. Ou de benefícios em períodos futuros. Então, eu comprei uma matéria-prima para deixar no meu estoque. Ele é um custo ou é um investimento? Investimento. Um investimento. Enquanto eu não efetivar o uso dessa matéria-prima, ele vai ficar registrado lá no ativo, na figura dos estoques, né? E vão gerar benefícios somente no futuro, quando eles forem produzidos e vendidos. Então, cuidado com esses materiais que são comprados e não são utilizados no período. E as despesas? Valor dos bens e serviços consumidos indiretamente para obtenção das receitas na empresa. Então, todo aquele gasto que a gente faz, que está se propondo auxiliar no funcionamento da empresa e que não tenha relação com a produção em si, ele é classificado como uma despesa. Então, se eu tiver um processo de gasto com armazenagem, é um custo ou é uma despesa? Armazenagem. Então, a gente terminou nosso produto e está lá no armazém para ser distribuído. Processo de fabricação já foi concluído. Vira uma despesa. Ele só está sendo armazenado, ele só está auxiliando nessa obtenção da receita, mas não é um gasto para obtenção de um novo produto. Então, tudo que não tiver relação com a produção em si, acaba sendo tratado como uma despesa. E o último, ou a última nomenclatura, perdas. Perdas, a gente só vai pensar hoje na figura da perda contábil. O que é a perda? Valor consumido, ou valor de bens e serviços consumidos, de forma anormal e involuntária. Então, tudo o que acontece que não estava previsto no processo industrial é tratado como uma perda. Então, perdi o meu estoque por furto. É uma perda? Perdi, já ajudei muito nessa nomenclatura, né? Mas vamos supor, então tive o meu produto baixado pelo furto. Matéria-prima que foi perdida pelo furto. É algo normal para a empresa? Não. Não é, né? É algo voluntário? Todo mundo quer ser roubado? Acho que não, né? Então é uma perda. E se eu tiver material sendo desperdiçado no processo produtivo? Então lá está uma máquina mal regulada. É uma perda? Só para a gente relembrar o conceito também da engenharia de produção.
Para Não, contabilidade, é um custo. Por quê? porque já é esperado. Já é esperado. É uma coisa que faz parte da rotina da produção. Para a engenharia da produção, eles têm essa visão um pouquinho diferente, né? Tudo que é gasto, que é feito que não seja de maneira eficiente, para eles é uma perda. Para a contabilidade, é só o que realmente foi consumido de forma normal e involuntária. Terminologia, tranquilo para vocês? Fácil, difícil, mais ou menos? Essa primeira parte dela é mais fácil, eu acho. É. Depois que complica a Tranquilo. cabeça. Aqui começa a dar uma dificultada, né? Classificação dos custos. A gente traz dois tipos de classificação, né? Em relação ao acúmulo no produto e em relação à forma de ocorrência no processo. Então a gente tem custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Então a fórmula é estranha. A forma com que a gente percebe a acumulação ao produto. A gente vai ter custos chamados diretos. O que são esses custos diretos? Todos aqueles custos que são atribuídos a um determinado produto. A gente consegue mensurar e indicar que o determinado gasto foi em função do produto A, B ou C. Então eu gosto de exemplificar com a minha garrafinha de vidro, né? Se eu pegar o vidro, ou a sílica, que é o material para produzir vidro, né? Eu consigo atribuir a sílica a essa garrafinha de vidro? Eu sei que a sílica é utilizada para a confecção dela? Sim. Sim. Se eu consigo identificar, eu posso falar então que ele é um custo direto, né? Porque eu consigo vincular ele ao produto garrafa de vidro. Então, sempre quando a gente tiver esse tipo de produto, a gente trabalha como direto. Lembram-se da característica que eu falei que auxilia na identificação? Ou não? Acho que era referente ao período, a utilização no período, era? Isso. Quando a gente fala em unidade métrica, pode ser tanto para custo direto, quanto para custo variável. Então, vocês encontram um determinado gasto que fala em unidades, em metros, em quilos. São características de custos diretos. Então, eu conseguiria falar quanto que eu gasto de sílica para produzir uma garrafa de vidro, não consigo? Imagina aqui que seja uns 100 gramas de material para vidro. Não sei, é um chute aqui, tá? Mas eu consigo fazer a mensuração em quantidade. Aí a outra figura, que daí vai valer para custos indiretos e custos fixos, é que eles tendem a ser mensurados em período de tempo. Então eu gasto X reais de salário ao mês. Ou gasto X reais de aluguel ao mês ou ao ano. Então eu faço essa mensuração por período de tempo. Mas voltando à figura da acumulação. Qual a característica dos custos indiretos? Ou o que são os custos indiretos? São aqueles gastos que eu não consigo atribuir à utilização em um determinado produto. Eu tenho esse gasto, mas eu não consigo indicar a quem ele realmente pertence. Por isso, ele tem uma característica específica na área de custos. Ele precisa de uma maneira de distribuição. Quem lembra como a gente distribui custo indireto? Qual a ferramenta? Rateio. Rateio.
Então, aqueles custos que a gente não consegue atribuir, por exemplo, à garrafa de vidro, e que a gente necessita um processo subjetivo de distribuição, a gente está pensando em um custo indireto. Então, eles têm a forma de distribuição aos produtos através do rateio. São as duas características, ou as duas classificações de custos em relação à acumulação ao produto. A próxima forma é em relação à forma de ocorrência no processo. Então, a vinculação de maneira direta ou a não vinculação ao volume de produção. A gente pode então ter duas classificações: custos fixos e os custos variáveis. Custo fixo são os gastos realizados que não apresentam relação direta com o quê? Com o volume de produção. Então, se eu fizer a produção de uma peça, 10 peças ou 1000 peças, esse determinado gasto tenderá a permanecer em um mesmo patamar. Quem consegue lembrar de um exemplo disso? Salário de um gerente de produção. Salário do gerente? Então, se eu produzir 10 peças ou 1 milhão de peças, vai ter alteração no salário dele? Não. Não, né? Não só do gerente, né, professor? Como Não só do qualquer gerente? como Quem qualquer outra mais? pessoa. Qualquer outra pessoa. Vamos pensar em mais uma outra situação. Aluguel, será que tem a característica de custo fixo? Sim. Então, se eu tiver uma produção de 10 mil peças ou não produzir, o gasto vai ficar no mesmo patamar, né? Então, essa é a característica do custo fixo. Não tem relação direta com o volume de produção. Os custos variáveis, então, já são aqueles custos que apresentam relação direta com o volume de produção. Então, quanto maior for o meu volume de produção, maior o custo que eu vou ter. Quem lembra de um exemplo? Matéria-prima. Matéria-prima? Matéria-prima é o mais clássico dos exemplos, né? Porque, poxa, se eu produzir um celular, vamos pegar a tela do celular. Se eu produzir um celular, quantas telas eu vou precisar? Uma. Se eu produzir 100, vai aumentar de maneira proporcional. Vou precisar de 100 telas. Ah, se eu produzir 1000, vou precisar de 1000 telas. Professor, Oi? e comissão? Comissão entra em custo variável daí, ou não? Cuidado, ele vai mudar só o termo aqui. A gente ainda não chegou nesse custeio em específico, mas tem um custeio que a gente trabalha, a despesa variável. Por que a gente trabalha a comissão como a despesa e não como custo? A gente não precisa da comissão para produzir o bem, né? Ah, entendi. Então ele está lá para auxiliar no negócio. Mas a variação, esse conceito de variável, se aplica. Então, se eu vender uma peça, eu vou pagar X de comissão. Se eu vender 10 peças, vou pagar 10x. Vai ter a relação direta também. A gente vai chegar em um processo de custeio mais para frente que chama custeio variável. O custeio variável a gente se apropria dessas despesas variáveis também. Mas essa analogia feita, Henrique, sobre a variação, a lógica foi certinha. Então, tem mais algum material? Será que eu posso falar que é variável? Se eu falar em embalagem é variável? Sim. Então, se eu produzir
10 peças, vou precisar de 10 embalagens, supondo, né? 20 peças, 20 embalagens e assim por diante. Então aí a gente fala ou trata a classificação em relação à forma de ocorrência no processo. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Não. Esse tema acho que ficou até bem claro para vocês, né? Foi algo mais light. Aí, entre essa aula e custeio por absorção, a gente trabalhou os materiais diretos, né? Não vou cobrar nada de material direto de vocês. Então, fiquem tranquilos com esse assunto. E a gente passa para o custeio por absorção em si. Então, o que é o custeio por absorção? Sistemática de apropriação de custos, que atribui ao objeto de custo todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. Tudo que for classificado como custo vai fazer parte ou vai compor o valor final do nosso objeto de custeio. E como que a gente faz essa segregação? Então, tratando sempre de maneira separada as despesas e receitas da figura dos custos. Por quê? Despesas e as receitas são itens que vão ser considerados de modo direto no resultado da empresa ou no cálculo do lucro. Então, ele não entra no processo de custeio por absorção. Quem a gente necessita para efetivar o cálculo? Somente os custos em si. Feito isso, separando o que é despesa, o que é perda, do que é custo, a gente vai fazer a separação, então, do que é direto, do que é indireto. Todo custo que for direto, a gente vai fazer a alocação ao produto que ele está se referindo. Então, eles são, já fica até estranho falar, mas são alocados de modo direto. E o indireto, como a gente não tem essa identificação de qual produto ele participa ou de qual produto ele pertence, ele deverá passar pelo processo de rateio. Então a gente vai ter que adotar um critério de rateio para poder fazer a acumulação a cada um dos produtos. Então aqui a gente acaba passando pelos passos de como fazer o cálculo, né? Fez a alocação aos produtos, esses produtos vão primeiro ao estoque e somente vão ser reconhecidos no resultado quando eles forem vendidos. Então, participando daí do custo dos produtos vendidos. Então, quais as características? A principal, ou a primária que a gente pode falar, é a utilização de critério de rateio. Então, para alocar custo fixo e custo variável, a gente só consegue através do rateio. Então, ele ativa, então todos esses custos fixos ou indiretos, eles vão também participar do estoque. Então, eles vão estar dentro do valor do produto acabado. Então, ele aloca esses custos aos produtos, né? Ele vai fazer a composição junto com os custos diretos e variáveis. E esse é bem importante. O aumento do volume na produção vai reduzir o custo unitário de cada item produzido. Por que ele faz essa variação? Por que ele tem esse efeito? Quanto mais eu produzir, menor ele vai custar, menor vai ser o custo. Quem que interfere nisso? Alguém arrisca?
vem desse conceito aqui, da ocorrência no processo. Quem que é o item que não tem variação em relação ao volume de produção? Não é o custo fixo? Então, aumentando a produção, esse custo fixo ou custo indireto, ele vai ser distribuído por um número maior de peças, fazendo com que o custo unitário final desses produtos efetivamente sejam menores. Tranquilo? Mais ou menos? Esse é um item bem bacana para a prova. Outra característica, ele atende os princípios de contabilidade. Até a gente vai ver mais um pouquinho na próxima aula sobre os princípios de contabilidade, né? E ele é o único aceito pelo fisco. Então, toda empresa acaba apresentando o custeio por absorção por uma exigência legal. Mesmo que ela adote para gerenciamento outros métodos, a contabilidade regular vai ter sua escrituração feita pelo método da absorção. E qual que é a grande dificuldade desse processo? O que deixa ele, vamos falar assim, questionável? O dito do rateio, né? Então, a dificuldade do método reside na definição de bases de rateio, pois envolve aspectos subjetivos e arbitrários. Lembram-se que eu falei de quais eram as regras para fazer um rateio? Tem regra? Isso eu não lembro. Tem que ser o mais lógico possível. Isso. A única observação a ser seguida é o critério lógico e racional. Tem que ser algo lógico, tem que ser um critério razoável para justificar essa distribuição. Eu acho que ainda até exemplifiquei com o pedido de pizza na turma com um aluno gordinho no meio, não justifiquei? Duas situações, a gente tem uma turma normal e uma com um gordinho no meio. Os gordinhos não fiquem bravos comigo porque eu sou gordinho também, tá? Então, geralmente o gordinho come mais, né? É isso? É a tendência, né? Então é justo todo mundo pagar igual? Ou o gordinho teria que pagar mais? Teria que pagar mais, né? Teria que pagar mais? Depende se o gordinho for gente boa. Depende, né? Ó, viu como a gente, até no exemplo do gordinho, a gente pode deixar subjetivo? Se o gordinho for gente boa, de repente a gente divide igual. Mas tudo vai da explicação que a gente dá para o critério de rateio. Então ele se torna algo arbitrário. E como a gente consegue diminuir a arbitrariedade? Conhecendo a empresa, né? Sabendo como a empresa funciona, como que são os processos dentro dessa empresa, a gente consegue adotar o melhor critério possível. E mesmo assim está sujeito a críticas. E quais são os passos para que a gente faça todo o processo de custeio por absorção? Então, primeiro cálculo, ou primeira etapa, pega aquela relação de gastos e separa o que é custo e o que é despesa. Por que a gente faz essa separação? Eita, rabisquei agora. Rabisquei todos os slides. Até me perdi aqui. A gente não faz a utilização somente da figura dos custos? Então, se eu tiro as despesas da relação, já não diminui o meu trabalho? Então, primeiro passo que eu vou adotar, faz essa separação. Separa o que é custo do que é despesa. As despesas a gente reconhece direto lá na demonstração de resultado para o cálculo do lucro e não se preocupa mais com elas. Depois a gente passa
a efetivar o tratamento dos custos. Separa o que é custo. Segundo passo, separa o que é custo direto dos custos indiretos. Por quê? A separação do custo indireto, a gente vai trabalhar o rateio. A separação do direto, a gente já vai direcionar ele a cada produto. Então, o quarto passo, aloca os custos diretos aos produtos. Quando vocês estiverem trabalhando o mapa de rateio lá no exercício, façam esse pensamento. Separa o que é custo despesa, separa o que é custo direto e indireto. Custo direto já faz apropriação a cada um dos produtos encontrados na linha e depois faz a atribuição dos custos indiretos por meio do critério de rateio. Esse é o passo a passo para o custeio por absorção. Tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo. A teoria ela é linda, maravilhosa, né? Então vamos fazer uma relembrança para vocês sobre não é esse. Espera aí, gente. Agora eu tô com uma pancada de... Eu devia ter colocado um nome diferente para as coisas, né? Mas... Pronto. Sabia que eu ia achar. Professor, Oi? então vai cair um parecido com esse daí, certo? Isso. Tá, beleza. Então, esse daqui eu vou até colocar junto na aula de hoje para vocês, tá? Só para não falar que eu sou ruim. Tô brincando. É que eu tinha que ter colocado lá na aula que a gente fez a correção e esqueci. Então, a pergunta que me foi feita no início da aula. Ah, professor, como é que a gente encontra o estoque final? Vamos aproveitar e revisar todo o processo desse cálculo. Peraí, deixa eu pegar o enunciado. Fiz o favor de fechar minha pastinha aqui. Então era esse exercício, né? Então esse primeiro aqui a gente não vai dar atenção para ele agora. O que a gente tinha era esse 2. Então uma indústria de confecção produz e vende 2 tipos de roupas, saias e vestidos. Então, ele traz as informações referente à produção. Então, tabelão, preço e volumes normais de produção e vendas. Então, traz o preço de venda, o volume produzido, cuidado com isso, tá? O volume de produção na hora do mapa de rateio é utilizado. Volume de vendas a gente só vai pensar para cálculo do estoque final. Dados físicos da produção, então ele fala lá quanto de matéria-prima que a gente utiliza, quanto de mão de obra, área ocupada, consumo de energia e tempo de máquina. E traz uma estrutura de gastos da empresa. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é sempre relacionado a essa estrutura, que é a separação entre custo e despesa.
Então, a primeira coisa que a gente faz, vai lá na tabelinha e separa. O que é custo? Vou lá e vou separando. Matéria-prima é custo? Bacana, é custo. Mão de obra é custo. Aluguel do galpão da indústria, custo. Supervisão de produção, custo. Energia elétrica da produção, é custo. Depreciação das máquinas de produção, custo. Tributo sobre a receita. Ele não é bem uma despesa, mas aparenta, ele é tratado como uma despesa. Comissão sobre a receita líquida, despesa. Publicidade e propaganda, despesa. Despesas administrativas, despesa. Fiz essa separação, já fiz o primeiro passo. Segundo, qual passo é? Pega essas figuras de custo e separa o que é custo direto e indireto. Como que pode ser auxiliado? Deem uma olhada em como é mensurado. Unidade de medida por metro, por hora, por quilo. São tendências a custos diretos e custos variáveis. Falem por período, por mês, por ano, a gente está falando de quem? Daqueles custos indiretos e dos custos fixos. É uma maneira mais fácil. Mas vocês também podem ir por item, né? Aluguel. Aluguel é um item que a gente sabe que é um indireto. Supervisão geral da produção. Indireto. Energia elétrica da produção. Eu não consigo fazer a mensuração de quantos kilowatts ou watts eu uso para fazer uma garrafa. Então eu trabalho ele como indireto. Depreciação das máquinas. Indireto. Fiz essa separação, eu fiz o segundo passo. Qual que é o próximo passo? Quem lembra? Faço a alocação dos custos diretos a cada um dos produtos. Eu sei quanto que eu gasto de matéria-prima para saia e de matéria-prima para vestido? Sei, né? São 2 unidades ou 2 metros para saia e 5 para vestido. Como que eu vou fazer essa alocação? Vou colocar a quantidade que eu utilizo vezes o valor desse item, né? Então eu gasto 2 metros de saia a R$7. Vou pegar e multiplicar por que item? Ou por qual valor? Pela quantidade produzida. E vou fazer então, vou encontrar o total de matéria-prima gasta para a saia. A mesma coisa vou fazer para a mão de obra. E sigo o mesmo processo para os vestidos. Então faço esse terceiro passo, que é a alocação dos custos diretos a cada um dos produtos que eles pertencem. E o quarto passo? O que eu faço na sequência? Distribuo todos esses custos indiretos aos produtos. Então, a saia e ao vestido, utilizando o quê? A figura do critério de rateio. Então, somente com o rateio daí que a gente consegue fazer essa distribuição. E nesse exercício eu não falei ou não trouxe para vocês a figura do aluguel, da energia e da depreciação. Só falei que a supervisão era pela mão de obra, né? Esses demais itens vocês deverão identificar no critério mais racional. E identificou, faz a definição dos percentuais.
Todo mundo lembra como achar esses percentuais? Sim, não, talvez, é possível. Hã? Eu sim. O Rodrigo se posicionou que lembra. Ninguém vai falar, não, eu não lembro, professor. O silêncio vai me fazer crer que vocês lembram. Não tenho certeza se eu lembro. Ah, já é um indicativo. Então vamos refazer essa supervisão. Então a ideia é trabalhar pela mão de obra, né? Então tem aqui, tempo de mão de obra. Como que eu vou definir o percentual? Primeiro passo, encontro o total de mão de obra para os dois produtos. Então a gente pegaria e faz a soma do 2,4 com... Opa! Espera aí que eu fiz uma cagadinha aqui. O 2,4 com o 4. Eu sei que o total da mão de obra utilizada é 6,4. Então, quanto que a mão de obra da saia, o 2,4, representa do total de 6,4? Só fazer a divisão. 2,4 dividido pelo total. Então, eu sei que para a saia é 37,5. E para o vestido? Então, é o 4 horas, né? Dividido por 6,4, que é o total. Então, eu sei que o vestido tem 62,5 da participação da mão de obra. Deu para relembrar, Camille? Mais ou menos. Feito isso, encontrou aqueles percentuais, a gente pega o total gasto e faz a distribuição multiplicando esse total pelo percentual de participação. Então, multiplico 60 mil vezes, no caso do aluguel, né, que é o primeiro item, pela área de 60, e depois aqui para vestido, faço 60 mil vezes 40%. Lembrem-se de conferir se aqui nos percentuais deu 100% a soma. Pode olhar aqui embaixo, né? Soma 100%. E aqui em cima, a soma dos valores distribuídos tem que ficar igual ao quê? Ao valor total do gasto. Se fez isso, a chance de estar certo é muito grande, tá? Dificilmente vocês vão ter errado, a não ser que vocês tenham adotado um critério diferente. Então, fez o quarto passo, que é a alocação dos custos indiretos. Pode totalizar, então, né? A gente faz o total do custo direto, o total do custo indireto. Para encontrar o custo total, faz a soma. Custo direto mais custos indiretos, temos o custo total. Como a gente acha o custo unitário? Divido esse custo total pela quantidade produzida. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o custo unitário. Tranquilo? Mais ou menos? Aqui, essas duas linhas seria a resposta do item A e do B. Aí, para o estoque, a gente poderia fazer de duas formas. Como? Pegar a quantidade produzida. Então, eu pego aqui quantidade, o volume produzido menos o volume de vendas é um indicativo do meu saldo final. Então, se eu pegar 35 mil menos 30 mil, então eu produzi 35, mas vendi só 30, quanto que vai ficar no estoque? 5 mil, não é? Se eu pegar, então, essa quantidade e multiplicar pelo custo unitário, eu identifico o meu custo
o meu valor do estoque final. Mesma coisa para o vestido. Eu produzi 29. Está lá no exercício, né? Produzi 29 e vendi 25, sobrou quanto no estoque? Professor, Oi? teria como você mandar essa tabela aí do Excel no nosso grupo ali do WhatsApp? Eu ia colocar lá na aula de hoje no AVA. Ah, vai estar lá? Isso. Então Na tá. aula, na 9ª semana, né? Que é a aula de hoje. Então tranquilo, então. Que daí eu entro lá, coloco a gravação e a planilha. Ah, tá. Então beleza. Vocês vão levar uma puta boiada, né? Não, era só para revisar pela tabela mesmo. Sei. Não, mas eu vou colocar lá, fica tranquilo. Então, eu produzi 29, vendi 25, sobrou 4.000, né? Se eu multiplicar o 4.000 vezes 61,52, eu vou achar esse estoque final. Tem outra maneira? Tem. Posso fazer a figura da ficha de estoque. Então a gente tem lá as colunas, entradas, saídas e saldo. A primeira movimentação foi a produção. A gente produziu 35.000 a R$ 30,46. Então, teve uma entrada de 1.066.000. Como a gente ainda não fez a venda, ficou no estoque quanto? 35.000 a 30,46. Então a gente faz essa multiplicação. A gente acha 1.066.000. Aí na segunda movimentação, o que acontece? A venda, né? Então tem a saída do estoque. Sai 30.000, o mesmo valor que está no saldo final, né? Então teve uma saída de 913.714. Sobra quanto? Aqui a gente faz simplesmente a fórmula, né? Saldo final anterior menos a saída, acha o 35.000, ou 5.000, desculpa. Com o mesmo valor da entrada, né? Da entrada não, do último saldo final, vai sobrar então em estoque 152.285. A mesma coisa a gente faria para os vestidos. Produz 29.000 a 61. Então fica como saldo final 29.000. Na segunda movimentação tem a saída, 25.000 a 61,52. Então 29.000 menos 25. Sobrou 4. Com o valor de 61,52, então restou no estoque 246.068. Tranquilo? Mais ou menos? Deu para relembrar? Tranquilo. Aí, no caso da prova, essa aba aqui a gente não vai se preocupar. Não vou cobrar nada de resultado. A ideia é só estoque final. Tem essas duas formas que vocês podem encontrar, né? E o cálculo do custo em si. Era o que eu tinha para relembrar vocês, né? É uma revisão bem breve, porque vocês vão ter todo o material para poder consultar. Não é algo que seja da mesma dinâmica de uma prova em sala, né? Então vocês não têm tanta restrição. Então eu fiz mais essa ideia de relembrar, tentando indicar para vocês, olha, qual que é os pontos que eu vou trabalhar na prova e qual eu não vou trabalhar. Espero que tenha ajudado vocês. Ajudou? Sim, ajudou. Certeza, professor? Ajudou sim. Então tá, se a gente conseguiu pelo menos indicar que caminho seguir, já é uma evolução. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade com a prova, ela está bem light. E os temas assim que eu coloquei para a prova, eu achei que vocês tiveram uma boa dinâmica durante as aulas. Então acho que a gente vai ser bem tranquilo com questão de nota, não vai ter problema com isso não. E
Fico à disposição para dúvidas, perguntas, e os que não tiverem podem se sentir liberados para descansar nessa noite meio chuvosa, meio que parando de chover, né? Hein, professor, você vai corrigir com a gente a atividade da aula passada? Vou depois da prova. Mas não se beleza, então. preocupem que o que está na prova foi no formato do que a gente corrigiu antes. Mas não se preocupe que eu vou corrigir. A gente vai revisar todo o processo também do custeio daquele exercício. Então, beleza. Beleza? Mais alguém, gente? Essa é a hora de perguntar, hein, gente? Não? Nada? Da minha A prova parte, vai não. valer, então, 4 pontos? 5? 5. Na verdade, a prova no AVA vai aparecer para vocês valendo 10. Mas na média final de vocês, ela vai ter um equivalente de 5 pontos. Que é o peso que a gente vai atribuir, né? Metade do peso da prova, metade da nota, né? Então, vamos supor que vocês tirem 5 na prova. Teoricamente, então, metade, vocês teriam a nota da prova compondo o bimestre com 2,5. O restante deve ser complementado pelos exercícios e pelas questões de presença. Tranquilo, Rebeca? Tranquilo. Mais alguém? Não? Sim? Se posicionem, pelo amor de Deus. Da minha parte, não. Não, também. Então tá, gente. Então acho que encerramos por aqui. E nos vemos daqui 2 semanas, né? Isso. Então, na segunda que vem não vai ter a Não live, vai né? ter isso, porque daí vocês estão em prova, né? Vocês têm 1 semana para responder as provas da maneira que vocês acharem mais conveniente. Aí só na outra segunda-feira que a gente retoma as aulas. Então, Quinta de manhã que vai estar disponível, né? Isso. Primeiro dia depois do dia 7, né? Dia 8 de manhã já tá liberado. Não, a prova já vai estar disponível quinta-feira. Tá. A prova no dia 1º às 7 da manhã ela tá livre para vocês Beleza. fazerem, né? Aí vocês podem escolher qual dia fazer cada prova, ver o que vocês acham mais prudente ou conveniente. Beleza, então, gente? Deixa eu interromper. beleza, então. Então, só vou colocar a planilha para vocês. E qualquer coisa precisarem, podem me chamar daí, tá? Fico à disposição dos senhores. E nos vemos então na próxima aula, beleza? Então tá bom, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso para vocês e boas provas, tá? Obrigada, até, professor. Até. Boa noite, obrigada, professora. Boa noite, gente. De nada, imagina. Peraí.